Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Parabéns, vocês que já estão aí atentos à lição nova da semana. Parabéns a você que está inscrito no nosso canal. E você, lembre-se sempre de deixar clicado no sininho, tá? Se você já se inscreveu e esqueceu, então clica no sininho na parte superior à direita para você receber as notificações assim que materiais novos forem lançados aí para os amados irmãos. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os irmãos, todos os amantes do conhecimento da palavra de Deus. E você também compartilhe, ajude a divulgar a palavra de Deus. Nosso objetivo é ajudar pessoas a conhecer a palavra de Deus. Sou missionário, estive 19 anos e meio no campo missionário e agora fazendo missões aqui mediante o ensino. E somos professores há mais de 18 anos no Instituto Teológico Metanoem, onde nós somos o fundador. Amém? Vamos aqui, lição número 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E, no caso, a santidade e a honra ao único Deus, o único e verdadeiro Deus, ok? Bom, nosso texto áureo diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. A verdade aplicada disso em nosso viver deve estar de acordo com nossa identidade de discípulos de Cristo para que Deus seja glorificado. Então, vamos pensar bem aqui. Nós já estamos pensando aqui dentro, né, da verdade aplicada, tá? Nosso viver em todas as áreas deve estar em acordo, em congruência com a identidade de discípulos de Cristo. Ou seja, quem somos nós? Nós estamos praticando aquilo que dissemos que somos? É esse que seria o ponto aqui. Bom, apresentar a importância do terceiro mandamento, primeiro objetivo de hoje, mostrar a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa e explicar o que devemos honrar esse poderoso nome. São nossos três objetivos do dia de hoje. Texto e referências tem Mateus capítulo 5, 33 ao 37. Eu vou pedir para você ler, por favor, em casa, tá? Que eu já vou para a nossa introdução. E diz assim: nesta lição estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus e de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós estamos falando dos 10 mandamentos, né? E o terceiro mandamento nos fala a não tomar o nome do Senhor em vão. Vamos entender isso mais claramente no primeiro tópico, quando nós diz conhecendo o terceiro mandamento, a importância do mandamento, o nome sagrado e o tetagrama. O terceiro mandamento trata da reverência para com o santo nome de Deus. Fala acerca da responsabilidade de não usar seu nome em vão ou de maneira leviana, porque Deus não terá por inocente quem assim o fizer. Então, nós vamos entender o que é usar o nome do Senhor em vão. Tá? O que é usar o nome do Senhor de maneira leviana, ou seja, sem responsabilidades. Deus não nos deu mandamentos apenas como ordenança. Nós falamos na primeira lição isso. Eu acho que na terceira, na anterior, nós repetimos, tá? Que a finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor, mais pura e nos afastar do pecado que o mundo oferece. Eu disse para os irmãos que tudo que Deus nos manda é para o nosso próprio benefício. Isso é importante entender. Deus, ele não ganha nada quando eu estou obedecendo a palavra. Tá? A finalidade é sempre nos conduzir a uma vida melhor. Tá? Deus nos orienta para uma vida melhor. As pessoas que não entendem que os mandamentos são princípios para que nós tenhamos uma vida melhor, acham que os mandamentos são pesados. Numa metáfora, seria igual a uma criança, sabe?
um adolescente, às vezes diz assim: nossa, meu pai é chato, não me deixa sair numa festinha, ou não me deixa passar de tal horário, meu pai é muito chato. Quando esse adolescente cresce, amadurece, se torna adulto e se torna pai, aí cai a ficha que aquele pai, na verdade, estava protegendo o filho de muita coisa que ele pensava que ele sabia, mas não sabia. Então, quando nós entendemos, Paulo aos Gálatas diz, como filhos maduros, tá, que o pai sempre estava querendo nada mais que nos proteger, nós obedecemos à lei não por medo de punição, mas como forma, tá, de compreensão de que realmente nós precisamos, né, esse princípio para ter uma vida melhor. Eu falei na primeira aula, rapidamente vou repetir, que é mais ou menos igual uma criança que está sentado do lado de uma tomada, tá? Às vezes, o pai ou a mãe diz assim, meu filho, tu não coloca o dedo na tomada, senão vai levar uma chinelada, né? Ou uma varada, né? Ou seja, é uma lei. Se você faz, tu apanha. Você percebe? É uma lei, uma regra. E às vezes a criança não coloca o dedo na tomada com medo de apanhar. Você percebe que a lei gerou um medo aí. Mas quando essa criança amadurece, tá? Ela já é um adulto, ele pode sentar-se do mesmo lado da tomada, da mesma tomada, mas não pensa e não tem medo de levar uma varada. Não pensa em colocar o dedo na tomada, nem tem medo da varada. Mas o perigo existe ainda na tomada? Existe. Veja, mas ele não tem medo, tá? De levar uma chinelada, porque nem passa na sua mente colocar o dedo na tomada, porque agora ele sabe que colocar o dedo na tomada vai lhe trazer prejuízo, ou seja, o pai estava querendo proteger. Tá? Então, os mandamentos de Deus são para o nosso benefício. Tá? Vamos entender mais acerca do nome do Senhor aqui. Tá? Não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nossas palavras. Vamos ter cuidado, está dizendo. Bom, o nome é sagrado. No encontro com Moisés diante de uma sarça ardente, Deus aparece a Moisés como verdadeiramente é e como deseja ser conhecido por de todos nós. Moisés pergunta, né? Qual é o seu nome? Que lhes direi, né? Se Deus está mandando Moisés para o Egito, e Moisés pergunta, Senhor, quando chegar lá, o pessoal vai perguntar que Deus que enviou. Então, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus responde, dizendo, o Senhor lhes disse, eu sou o que sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Então, eu sou o que sou, é Deus se apresentando, o nome apresentado. No versículo 15, o nome, o texto começa dizendo, o Senhor, Deus de vossos pais. Aí, nesse texto, usa Yahvé. Esse nome o apresenta como a origem de tudo que tem origem, como a fonte da vida, aquele que é por si mesmo a causa primordial. Veja, quando disse assim, que nome vou apresentar? Eu sou o que sou. Se eu sou o que sou, se eu existo por mim mesmo. Eu sou autoexistente. É bem parecido quando o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Ou seja, ele é constantemente. É um Deus ativo que ele é continuamente. Tá? Então, nosso Deus não envelhece, por isso não se cansa, não se fadiga. Ele é ativo continuamente. Ele é o que é. Ok? Bom, ou seja, ele é a fonte de toda origem. Então, no tetagrama, o tetagrama consiste em 4 letras hebraicas. Quando você vê o Yod, o Re, o Vav, quer dizer, o W, que nós chamamos, tá? E o Re, que é o H, que nós falamos. Algumas versões da Bíblia traduzem o tetagrama como Javé ou Jeová. Eventualmente,
as vogais de Adonai, que é Senhor, e Elohim, que é Deus, conforme Gênesis 1, encontraram seu caminho entre as consoantes de Javé. Bom, deixa eu explicar aqui. Adonai, tá? É Senhor, né? Agora aqui, Elohim, tá? Hel é Deus. Rim é o plural, tá? Então, em Gênesis 1:1, se fosse traduzido literalmente, tá? Seria, e disse os deuses, façamos, né? E disse os deuses, né? Então, fica na nossa tradução, tá? Eu vou abrir aqui só para ler com mais clareza para os irmãos. Veja, Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E lá está usando Elohim, tá? Seria, no princípio criou deuses, os céus e a terra. Ou seja, a conjugação não cabe no nosso português. Mas justamente é porque aqui se fala, quando Elohim, se fala da pluralidade de Deus, tá? Deus, ele é mais do que um, né? É interessante, e nós estamos mostrando deuses aqui, tá? Como se é mais, tá? É uma unidade que a gente chama a unidade que é composta, ok? Encontre seu caminho, então, esses consoantes, né, de Yahvé, formando assim Yahvé, mas até hoje não se sabe a pronúncia correta do tetragrama. Vamos entender. Os maçoretas, tá, que são judeus, tá, do ano 900 e pouco, eles vão colocar o que nós chamamos de sinais vocálicos, que são as vogais. Até aquele período, não há leitura, tá? Como a nossa leitura dentro do hebraico antigo. O hebraico antigo era literalmente só consoantes. Tá? Então, para um judeu antigo, daquele período bíblico, ele lia tranquilo aqui essas consoantes. Aí na história se levanta um grupo de judeus chamados letristas. Esse grupo é denominado de letristas. Os letristas são bem fanáticos pelas letras do texto bíblico. Então eles interpretam que falar o nome de Deus seria algo, um sacrilégio, tá? Eles veneram a letra, tá? Mas Deus não falou para eliminar o nome dele, né? Mas eles são letristas. Esse grupo ele venera cada letra do texto bíblico. Então, eles acabam fazendo, né, que essa pronúncia, tá, não se repasse. Então, no tempo, a gente perdeu a pronúncia correta. Mas, naquele tempo, eles sabiam, tá? Agora, veja aqui. Segundo o comentário de Helicott, o Senhor, que se traduz Jeová, Deus de vossos pais, que no hebraico é Jeová, Deus de vossos pais, o eu sou do versículo precedente, ou seja, do versículo 14, eu sou o que sou, é modificado aqui para Javé, ou Jeová, por uma substituição da terceira pessoa pela primeira. O significado permanece o mesmo, ou seja, eu sou o que sou. Ainda acrescenta: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja, o objetivo de Deus não é que se desapareça o nome. O objetivo de Deus é que seja lembrado, tá? Mas esse grupo de judeus letristas, eles interpretam como se Deus estivesse querendo que não se fale esse nome de tão sagrado que ele é. Inclusive, quando eles copiavam um texto bíblico, eles tomavam um banho, trocavam de roupa e trocavam de pena e usavam uma tinta especial para escrever o nome de Jeová. Então, eles tinham veneração à letra. Mas, tá, o nome, tá, o Senhor Jeová, do versículo 15, é o mesmo do versículo 14, só que está mudado da terceira para a primeira pessoa, ok? Bom, mais uma vez, na escrita do hebraico antigo, era sem vogais, tá? Nós
ocidentais nunca leríamos um texto sem vogais, mas eles, na época, sabiam ler, ok? Bom, autoridade de um nome, significado de um nome ser igual, revelação de Deus em seus nomes. Nosso Senhor Jesus, em oração pelos seus discípulos, disse que tinha revelado o nome de Deus Pai àqueles que lhes foram dados. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e glória. Veja, isso aqui é bem oriental. O nome representa a pessoa. Tá? Hoje nós também temos alguma coisa aqui no Ocidente, mas lá no Oriente é literalmente o nome mostra o caráter, os atributos da pessoa, sua autoridade, sua honra e glória. Tá? Então, o bom nome, né? Diz assim o texto. Significado de um nome. O nome na cultura bíblica é muito mais que uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. Quando se falava o nome de alguém, estava incluindo ali tudo o que aquela pessoa era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali, naquele nome. Temos como bom exemplo o nome de Nabal, que é o marido de Abigail, lá em 1 Samuel 25:17, né? Que é curiosamente o nome de Baal no hebraico é uma palavra para louco. Interessante, né? Nessa história, se você lembra, Davi, ele vai pedir alimento a Nabal e Nabal se recusa, ele não quer conversa. É um homem que ele não sabe criar bons relacionamentos. Aí Davi fica irado, vai matar ele, mas a esposa interfere, né? E aí Davi acaba não matando, tá? A esposa disse, meu marido, ele é assim mesmo, né? Ele não é de conversa, ele é louco, por seu nome é Nabal, tá? Então o nome significava o que a pessoa é. Provérbios 22:1 disse: mais vale um bom nome, isso na revista corrigida, tá? Na revista atualizada diz: mais vale uma boa reputação do que as muitas riquezas. Veja que o que é traduzido como bom nome na revista corrigida, na revista atualizada diz uma boa reputação. Porque é isso mesmo, as duas traduções estão certas. Porque na cultura hebraica, o nome carrega a sua reputação. Não está no livro, na nossa revista, tá? Mas deixa eu contar para você. Você deve lembrar no texto bíblico do Novo Testamento, nos evangelhos, existe muitos Judas. Você já percebeu? Tem vários Judas lá, além do Judas traidor. Agora, por que tem tantos Judas? Porque Judas era um bom nome. Judas é o nome de um herói dos judeus, que é Judas Macabeu, da família dos Macabeus, que venceu na liderança dele, né? Venceram os gregos. Antíoco Epífanes, aquele que invadiu o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar de Jerusalém. Então, quando Judas Macabeu vence, o nome dele é famoso, ou seja, carrega uma boa reputação. Aí toda criancinha que nasce na época, né, qual vai ser o nome? Judas. A maioria das criancinhas, né, é Judas, que é um bom nome, carrega uma boa reputação. Até que Judas Iscariotes, o traidor, traz Jesus. Aí, a partir daí, esse nome caiu em uma má reputação, ok? Bom, um nome sem igual. Uma das primeiras responsabilidades de um pai é a de escolher um nome para dar aos filhos. A grande verdade é que nomes são dados, nunca escolhidos. Nós não escolhemos nosso nome, né? Os pais nos dão. Dar um nome é uma questão de autoridade. No caso de Deus, ninguém lhe deu um nome. Seu nome foi escolhido e revelado por ele mesmo. Este é o sinal de sua autoridade. Seu nome existe antes de todos os demais existirem. Não podemos dizer a Deus quem Ele é. É Ele que nos diz. É muito interessante, né? Deus se apresenta. Isso nós não sabemos.
Então, o nome dele carrega a sua reputação. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou eterno, eu não mudo, eu existo por mim mesmo, eu sou a fonte de toda vitalidade. Nele se apresentava. Bom, revelação de Deus em seus nomes. Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa estava concentrada em seu nome. Com Deus acontece do mesmo modo. O nome de Deus é uma revelação de si mesmo, como Criador e Redentor, de modo que exaltar seu nome é exaltar o próprio Deus, bem como menosprezá-lo e tomá-lo como algo em valor, sem valor implica em menosprezar ou menosprezo da própria pessoa de Deus. Veja, então aqui o cuidado é de não usar o nome do Senhor, né, em vão. Vamos entender, tá, que quando está dizendo aqui, reverenciar o seu nome, né, a revelação de Deus em seus nomes, tá, nos está mostrando seu caráter. Tem vários nomes pelos quais Deus se apresenta, né, como Jeová, Javé Nissi, né, o Senhor que peleja por vós. Yahvé Rafá, né? O Senhor que cura, né? Então Deus Jeová Rahá, né? Que é o Senhor nosso pastor. Deus se apresenta de vários nomes para se fazer conhecido, tá? E deve ser reverenciado. Relacionando-se com integridade, freando a profanação, honrando o nome de Deus, crucificando o velho homem. O primeiro pedido na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: santificado seja o teu nome. Portanto, o terceiro mandamento aponta para o dever do próprio Deus, do povo de Deus, aliás, de não desprezar o nome do Senhor, seja por pensamento, conduta ou pela fala, ou seja, por palavras, tratando como santo, dando-lhe a devida honra em nosso viver diário. Então, quando vamos falar do relacionando-se com integridade, estamos falando de reverenciar o nome do Senhor mediante o nosso ser. Tá? Lembra da primeira lição? Honrar a Deus com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, com todas as nossas forças. Freando a profanação. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que traga desonra a Ele ou ao seu caráter, e tomar o seu nome em vão. É tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e dessa maneira evitar a profanação do nome divino. Veja, então, o Levítico 19:12 nos ensina muito bem o que é, tá, não falar o nome do Senhor em vão. Diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do Senhor, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Veja, então, quando havia discussão entre duas pessoas, eu estou falando a verdade, fala um. O outro diz, não, eu que estou com a verdade. Então, nessa discussão de quem que está com a verdade, um deles dizia, eu juro por Deus que estou falando a verdade. Ah, tá bom. Nossa, está jurando por Deus? Ok. Só que diz o texto que havia gente que usava essa expressão, eu juro por Deus, mas era algo falso. Isso é não falar o nome do Senhor em vão. Não usar o nome do Senhor em vão. Ou seja, eu estou reivindicando uma autoridade, tá? De que algo é verdadeiro quando não é verdadeiro. Tá? Aí Deus diz, olha, profanareis o nome do Senhor vosso Deus, pois profanareis o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor, lembra aí, eu estou vendo, tá? Então, o que que está freando aqui? A mentira, tá? Ou restringir juramentos. No texto inicial, ter referência, em Mateus 5, Jesus diz que a vossa palavra seja sim, né, ou não. Então, o seu sim deve ser sim, o não deve ser não. Vocês não precisam jurar. Olha que o Senhor Jesus nos está ensinando.
Não precisa jurar, precisa construir caráter. Porque quando você for homem que honra teu sim ou que honra teu não, as pessoas vão acreditar em você. Você vai ter caráter, você vai ter autoridade, porque você honra aquilo que você diz. Então não precisa jurar, precisa uma manutenção contínua de nosso caráter. Amém? Bom, honrando o nome de Deus. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Quando não vivemos à altura do compromisso cristão, ou seja, quando o nosso sim não é sim, né, nós representamos mal a Deus. Já pensou? Quando um cristão, um crente em Jesus diz, olha, eu vou lá tal dia, pode deixar, eu vou pagar, tá? Aí não aparece, né? Aí vai, fulano, né, por favor, vai pagar quando? Não, eu vou pagar amanhã. E de novo, não vai. Ou seja, fala, mas você é crente, rapaz. Então aí nós estamos representando mal a Deus quando não honramos nossa palavra. O apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha só, pessoas não crentes estão escandalizadas porque vocês falam uma coisa e não cumprem. Para que Deus nos dê graça, que sempre nós sejamos pessoas de caráter. Mas quando mantemos o compromisso, honramos a Deus, né? Não é bonito quando alguém diz assim, olha, aquela pessoa, olha, quando ela fala, ela cumpre. Eu quero ser crente um dia igual a essa pessoa. Ou seja, aí nós glorificamos o Senhor. Crucificando o velho homem. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado, porque a nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá. Novos gostos, novos valores assumem o comando. Novos motivos, alvos são tão diferentes que você pode realmente afirmar que a pessoa que éramos morreu e uma nova nasceu. 1 João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Veja, por que não é pesado? Nós falamos em outras lições lá atrás, só você olhar as lições. Mas aqui, vamos lá. Por que não é pesado? Porque nós temos novos gostos, novos valores, novos motivos. Interessante, né? Que quando depende do que valorizamos, algo pode se tornar ruim ou bom. Por exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo bem simples, tá? Antes eu tomava café com açúcar. Aí eu descobri que o açúcar faz mal. O açúcar gera N problemas no nosso corpo, né? Além de apressar o envelhecimento e gera um monte de doença. Eu falei, peraí, é gostoso tomar açúcar com café. Mas aí eu comecei a tomar açúcar sem café. Por quê? O que estou valorizando ao tomar açúcar sem café? A minha saúde, a ter mais vitalidade. Então, o açúcar sem café hoje é prazeroso. No início eu achei meio ruim, porque o café com açúcar era bom, tá? Mas aí você, quando tem um bom motivo, olha só, você tem novo gosto, novo valor, novo motivo, fica fácil aguardar o mandamento. Lembre-se, Deus está investindo na tua vida quando está orientando os mandamentos. Perceba que Deus quer o melhor para você. Bom, apresentamos a importância do terceiro mandamento, mostramos a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa e explicamos que devemos honrar esse poderoso nome. Meus amados irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe. Parabéns a vocês que deram seu joinha na nossa lição, que comentaram, mandaram algumas palavras, né? Deus os abençoe. Continue a compartilhar, continue a comentar. Compartilhe com 5 pessoas mais ou menos, né? E vamos levar esse evangelho mais longe. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.